Você certamente viu que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desistiu de ser candidato à reeleição. Mas o que está sendo um pouco discutido é quais são as implicações que isso pode gerar no Brasil, especialmente com a provável agora volta do Trump ao poder, e o que isso ensina para nós, já que o fenômeno Biden se assemelha muito ao fenômeno Lula em que se trouxe no mandato. Bom, se você quer entender isso, então fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está na Biologia Política, um canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então, se você se interessa, fique por aqui, curta, compartilhe para os amigos. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens, mais vídeo aqui no canal sobre política. E bem, eu confesso a vocês que eu já estava montando um vídeo para falar sobre o atentado ao Trump. Porém, logo veio a notícia que provavelmente o Biden iria desistir da candidatura, então eu preferi parar aquele e esperar esse evento acontecer. As duas coisas estão relacionadas, né? Eu creio que o atentado foi a bala de prata que fez o Biden desistir completamente, porque primeiro houve o debate em que o Biden foi péssimo, transpareceu ali uma imagem muito de fraqueza, de debilidade, e aí, de maneira muito conveniente, há esse atentado, em que o Trump sai de um suposto, depois de tomar um tiro, só com a orelha um pouco sangrando, com os punhos cerrados, gritando lutem, lutem, com a bandeira dos Estados Unidos atrás. Enfim, eu admito para vocês que eu tenho muita dificuldade para não acreditar que isso daí foi forjado de algum nível, de alguma forma, mas eu não vou entrar nisso, porque pouco importa se foi forjado ou não para a gente agora. O importante são os efeitos eleitorais que já teve, porque isso passou a imagem que o Trump, ele é forte, ele pode levar um tiro e sair de pé, enquanto o Biden mal consegue falar. Sendo que, para mim, essa fraqueza do Biden era exagerada, sim, tá? Porque se ele tivesse demência ou coisa assim, como muitos disseram, desde o começo da presidência, como muitos falaram, ele provavelmente hoje já não estaria falando. Tudo bem que a demência tem várias causas, pode ser Alzheimer, pode ser várias coisas, porém, pelo que eu vi, isso, em poucos anos a pessoa já fica muito debilitada, tem dificuldade de fazer coisas básicas. Não é bem o caso do Biden, ele apenas é uma pessoa com uma idade avançada, que também está sim debilitada, até porque a presidência é muito estressante, mas não me parece ser necessariamente um caso assim tão grave como as pessoas imaginam, mas sim, ele está frágil, isso é um fato. Porém, as vantagens do Trump vão muito além disso. Há vários erros do Biden que facilitaram. E bem, antes, né, que eu acho que é importante, é a gente lembrar por que as eleições americanas são importantes para nós, porque volte e meio, quando a gente fala assim, o que tem a ver você, mora em São Carlos, interior de São Paulo, para discutir eleições americanas? Bom, infelizmente, os Estados Unidos ainda é o país mais poderoso do mundo, influencia vários países, todos os países de maneira direta ou indireta. Então, sim, a eleição americana sempre é importante. Porém, essa em particular é muito importante porque, caso o Trump volte, e é o que parece agora, o trumpismo vai fortalecer todo esse movimento de extrema-direita que está crescendo no mundo, que é, na minha visão, neofascista, e vai fortalecer naturalmente ao bolsonarismo. Então, o Trump vencendo, isso vai fortalecer, vai facilitar muito que o bolsonarismo chegue ao poder. Seja pelo Jair Bolsonaro, caso o PL consiga torná-lo elegível e existe esse movimento, isso é assumido, ou através de algum novo representante, como Tarcísio, Zema, Caiado, enfim, que a mídia está debatendo muito por aí, tá? E vale destacar que essa eleição também, para mim, ela também vai mostrar muito o caminho que o próprio bolsonarismo e outros movimentos de extrema-direita vão seguir. E que estão sim, então há um perigo muito grande, fora que o Trump, ele tem algumas poucas diferenças, na verdade, mas tem diferenças em relação ao Biden na política externa. Provavelmente o Trump, ele daria muito mais apoio a Israel toda a sua violência contra o povo palestino. Então isso é uma piora muito grande. Eu não duvido que se o Trump fosse presidente, quando, por exemplo, Israel atacou o Irã, que o Trump iria dar apoio, iria querer invadir junto, iria querer invadir o Irã, e a gente teria, assim, um escalonamento da guerra inimaginável. E, no caso do Trump, isso já é mais que assumido, o Trump vai parar de mandar apoio para a Ucrânia ou vai fazer um acordo que vai fortalecer o Putin. Me perdoem, quem é de esquerda acha que tem algum amor pelo Putin. Isso é uma loucura. Putin é um autocrata, tá? Tão opressor como quase todos os outros. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também. Novamente, não que o Biden fosse bonzinho e tal, não é nada disso. Mas nesses dois pontos, eu acho que são muito claros ali a diferença entre Trump e o Biden. Isso é bastante conhecido, bastante
debatido. Agora a gente precisa voltar como foi a eleição do Biden, porque a gente teve a vitória do Trump, foi uma grande surpresa, devido ali às pesquisas errarem, enfim, e é claro, houve todo ali os ataques às instituições e assim por diante. Então, houve um movimento de se criar, sem nenhum exagero, uma frente ampla para poder juntar todos os grupos sociais que estavam contrários ao governo Trump. Em especial as mulheres, os negros, os muçulmanos, os grupos de esquerda, né, e até de direita, que estavam com medo do Trump, principalmente em relação à democracia. Tá? Isso é muito importante. E por que a figura do Biden ela foi escolhida? Porque o Biden, ele na verdade, ele é um cara já de muito tempo na política, e ele era conhecido por ser muito conservador, por padrão democrata, e ter uma boa relação com republicanos, né? Ele é chamado de o mais republicano dos democratas. E aqui é uma coisa importante, né? Sei que vai ter muita gente reclamando, mas eu vou usar aqui conservador, progressista, direita, esquerda, no sentido que é utilizado lá nos Estados Unidos, para o padrão americano. Eu acho que direita e esquerda é uma divisão ruim, mas enfim, é isso que todo mundo usa, então vou ter que usar aqui para ser mais fácil. Mas é claro que, por exemplo, muita gente que é de esquerda lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil seria considerada de direita. Então, isso é muito, muito importante a gente entender que eu estou falando do padrão americano, ok? Então, vamos lá. O Biden foi escolhido para ser uma espécie de líder da chapa por ter um tom supostamente conciliatório, tá? Uma coisa realmente bem Lula, né? E ele chama a Kamala Harris, porque ela supostamente representaria ali as alas mais progressistas, mais, entre aspas, radicais dos democratas. Mas voltando ao caso aqui. Então, o Biden ele chegou a se oferecer à frente ampla, apesar que ele tinha um programa de governo muito claro, que pregava aumento de impostos sobre os mais ricos, mais programas sociais e assim por diante, tá? Então, o Biden tinha um projeto claro, entre aspas, mais progressistas para o padrão americano, só para lembrar novamente isso, tá? E assim ele consegue vencer uma vitória também muito dura, com muitos erros de pesquisa, vai destacar, mas ele consegue. E aí que foi o grande problema. O Biden, ele tinha que agradar grupos muito diversos, tá? Então foi algo que é muito complexo e que é muito parecido com a situação do nosso Lula aqui, tá? Porque o Lula também foi líder da Frente Ampla, apesar que não teve um projeto muito claro, né? Aliás, ele praticamente não falou de projeto nenhum durante a campanha. Foi falando no finalzinho ali, algumas intenções, algumas coisas, mas muito pouco. Então, fez ali um governo, no começo, até falei bastante progressista, pro padrão do Lula, tá? Depois foi aliando ao centrão, enfim. Então, assim, você tem muitas semelhanças, e é claro, diferenças devido até às instituições serem diferentes e os países serem diferentes, obviamente. Tá? Mas eu quero apontar aqui essa dificuldade de agradar grupos tão distintos. E em alguns eventos, essa dificuldade ficou muito latente, como o caso, o conflito, melhor dizendo, lá na Palestina, né, de Israel contra Hamas, também toda a violência contra os civis e também de outros países vizinhos. Tá? Por quê? Que nem eu falei, um dos grupos, eu destaquei propositalmente, foi os muçulmanos, que não é um grupo muito grande nos Estados Unidos, aliás, acho que é 1 ou 2%, mas ele é muito relevante em alguns estados, acaba sendo um grupo de desempate. Então o Biden foi votado pelos muçulmanos porque eles entenderam que o Biden ele seria menos pior que o Trump. Tá? E também, né, há muitas pessoas de esquerda, né, ou democratas no geral, não precisa ser necessariamente de esquerda, que são bastante críticas a Israel. Entretanto, você tem muitos judeus no Partido Democrata e você também tem muitas pessoas de esquerda sionistas, tá? Esse é um grupo pequeno, mas é um grupo bastante forte, influente. E é claro, os Estados Unidos, né, estruturalmente, né, principalmente para os grupos de poder, né, para a elite que domina os Estados Unidos, eles têm interesse de ter essa aliança com Israel por ser ali um país bastante estratégico para suas intenções geopolíticas. Então, o primeiro movimento do Biden foi de apoiar Israel, como ele falou, de maneira incondicional. Só que aí, esses grupos que foram super importantes para ele vencer a eleição, começaram a reclamar. E ele começou a tentar fazer uma estratégia de agradar perigos e troianos, como dizendo que Israel tinha que tomar cuidado para matar civis, que estava sendo exagero, que o Netanyahu estava atraindo ele, mas ainda assim enviando armas, dando apoio tático, defendendo Israel do contra-ataque do Irã, para destacar, entre outras coisas. Então, esse tipo de comportamento do Biden acabou desagradando todo mundo, porque quem era pró-Israel achava que ele não estava apoiando tanto,
e também os republicanos acusavam de que o ataque de Hamas ocorreu só porque eles viam fraqueza no Biden, assim também como quem era pró-Palestina também ficou contra o Biden porque porque ele defendeu, deu armas e facilitou, né, fortaleceu Israel a cometer seus crimes de guerra. E sim, como está cometendo pra caramba. Mas enfim, isso é outro debate, não vou entrar em detalhes aqui. Entretanto, teve acertos do Biden também, tá? A economia do Biden, a economia americana não está ruim dentro do que era possível, dentro das crises que o mundo está enfrentando. Por exemplo, estava tendo pleno emprego, umas coisas muito interessantes, apesar que inferior ao como era a economia para a visão popular antes da pandemia, tá? Com o Trump também a economia estava bem americana, claro, de uma maneira artificial, com muito aumento da dívida e tal, mas a população em geral não vai pensar nisso. A população pensa, estou comprando as coisas mais baratas, o salário está rendendo, tá ótimo. Enfim, não podemos culpar as pessoas por isso, por motivos óbvios, tá? Então, tem esse fator que pesa muito também para o Biden, que antes da pandemia tudo parecia ir bem, e aí após a pandemia as coisas pioraram, e aí então você poderia falar, não é minha culpa, né? Eu não criei o vírus. Apesar que assim, ele tinha culpa por ser negacionista, das quarentenas, da pandemia em si, mas enfim, esse é outro debate. Então, na questão econômica, o Biden não foi tão ruim, tá? Foi até bom. E, por exemplo, teve um episódio que eu achei muito interessante, me surpreendeu muito, que foi quando a Suprema Corte americana voltou atrás de uma decisão sobre aborto, dizendo que então não era mais um direito nacional, que cada estado tinha que definir isso. E muitos estados são conservadores, provavelmente eles iam retroceder. Então, o Biden abraçou essa causa de defender, sim, o direito ao aborto, o direito reprodutivo das mulheres. Então, isso é uma coisa interessante. E aqui não importa a sua opinião sobre o conteúdo, eu não estou discutindo isso. Estou discutindo a questão de que ele tomou um lado num assunto polêmico. E isso foi muito bom. Por quê? Foi bom eleitoralmente para ele, porque naquele ano era as eleições de meio de mandato. Lá nos Estados Unidos, os deputados têm só 2 anos de mandato, e essas eleições também coincidem com as eleições estaduais e municipais. Então, nessas eleições de meio de mandato, a grande maioria das vezes, a oposição cresce. Tá? Então, o grande medo do presidente é quando a oposição domina a Câmara e o Senado. Quando isso acontece, o governo para. E aí fica muito difícil governar, tem que ser feito só por decreto, coisa assim. O Obama enfrentou muitas vezes isso. Então, o Biden abraçou essa causa e usou isso, o partido abraçou essa causa nas eleições, e eles conseguiram perder por pouco na Câmara e manter a maioria no Senado. Então foi uma vitória, e inclusive é muito interessante isso, que nesse episódio foi visto como uma derrota muito grande do trumpismo, porque o Partido Republicano lançou muitos candidatos trumpistas e eles foram muito mal nas pesquisas, que foram muito mal nas eleições. Então, quer dizer, foram abaixo do esperado nas eleições. Então isso para muitos, dentro do próprio Partido Republicanos, era uma prova que o trumpismo estava morto, que era hora de expurgá-los, etc, 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 tá? Inclusive surgiu ali um governador que estava tentando substituir o Trump, enfim, houve todo esse debate. Então, muito parecido com o que nós vivemos hoje. Eu vejo muitas pessoas dizendo, o bolsonarismo já é passado, Bolsonaro vai ser preso, acabou esse assunto, vamos virar a página. Isso não foi verdadeiro lá nos Estados Unidos, e eu tenho quase certeza que isso também não é verdadeiro no Brasil. E agora, mas como falei em outros pontos, Biden meio que tentou agradar gregos e troianos, ou tentou agradar um lado e não conseguiu. Tá? E esse é um problema estrutural, porque quando eu tenho um público mais diverso, ideologicamente, ou de necessidades, porque não é só uma questão de ideologia, a população negra afro-americana ela tem necessidades diferentes da população feminina, da população muçulmana, são necessidades e visões de mundo diferentes. Isso não é identitarismo, isso é uma constatação dos fatos. Então é muito mais difícil agradar um público. Enquanto quando você é um extremista que agrada um grupo específico, com uma ideologia e perfil específico, é muito mais fácil agradá-los. E aí, como é um grupo que ele é majoritário, assim, relativo, né? Ele não é maioria absoluta, mas é maioria relativa, ou seja, 30%, 40%, nenhum outro grupo individualmente maior que ele, isso leva a que esse grupo tenha muita facilidade de vencer eleições, a menos que todo o restante se una, o que é muito difícil, como eu falei, porque tem visões, necessidades muito diferentes. Então, a gente está vendo, por exemplo, no caso do Trump, ele não tentando um discurso moderado, tentando abranger mais eleitores. Ele está, na verdade, fortalecendo a sua base. Inclusive, por exemplo, escolheu o Vance, o tal de Vance lá, como seu vice,
E é interessante porque esse cara já criticou o Trump, muita gente comentou isso. Mas mais importante, ele é ideologicamente mais radical que o Trump. Ele é mais reacionário que o Trump, tá? É como se, sei lá, o Bolsonaro saísse candidato agora com o Nicolas Ferreira de vice, tá? Então é mais ou menos esse sentido de um cara ainda mais radical, que parece até mais fiel à ideologia, assim, mais sincero em relação à sua visão de mundo do que o próprio Trump. E outra coisa interessante, né, é por que ele está fazendo isso? Porque vários ex-funcionários do Trump admitiram que chegaram a dar documentos na mão dele para o Trump não ler e assinar, ou que o Trump pediu para eles fazer certas coisas e eles não obedeceram porque ia contra os seus princípios. Então, o Trump tem noção de que ele precisa formar um governo muito mais ideológico, muito mais alinhado ideologicamente, para não ser, entre aspas, sabotado, tá? Então, por exemplo, o vice dele anterior não quis apoiá-lo na sua tentativa de lá nos ataques do Capitólio, essas coisas. Então, são coisas que ele aprendeu. Então, provavelmente o trumpismo ele vai voltar muito mais radical e muito mais purista do que foi na eleição passada, tá? E a gente está vendo isso também em movimentos de extrema-direita na Europa, que eles estão mais radicais, mais extremistas agora, inclusive no discurso, do que eram no passado, onde eles tentavam, não, a gente não é racista, a gente só quer proteger a população mais ativa, então, agora não, falar, não, a gente está lutando pelos direitos brancos mesmo, entendeu? Então tá ficando muito mais claro isso. Então é muito provável que o bolsonarismo ele venha muito mais sincero, muito mais reacionário, digamos assim, e com um grupo muito mais puro do que foi em 2018, em outras eleições. Não é só ver o Pablo Marçal, por exemplo, que é um cara que não é um bolsonarista na sua origem, mas ele está buscando esse eleitorado e ele está tendo um discurso muito mais machista, elitista, etc., sem esconder, né? Porque ele realmente quer mostrar que ele faz parte desse grupo com essa visão de mundo, tá? Então, e aí tem um outro fator que é claro, que é a maior falha do Biden, que eu acho que pesou ali o ego dele, né? Que foi que ele não preparou um sucessor, uma sucessora. Muito pelo contrário, o Biden fez questão de colocar a Kamala em posições que deixavam ela fora dos holofotes, né? E nitidamente sempre quis ser candidato à reeleição, tá? Então, se ele tivesse, por exemplo, sido mais realista, mais humilde, e falar assim, olha, você só presidente uma vez, que já é uma coisa gigantesca, e ter preparado o caminho para Kamala ou para outra pessoa, não importa quem, provavelmente os democratas teriam muito mais condições de vencer o Trump. E aí vamos voltar ao caso daqui do Brasil. O Lula também tem um público muito mais diverso, como eu falei, porque teve pessoas desde direita a até esquerda mais radical apoiando ele. E o governo dele está inicialmente não agradando quase ninguém, tá? Isso é um fato. Está menos pior que o governo Bolsonaro, por muito, mas ainda assim não está agradando de certa maneira. A gente está tendo greves, por exemplo, nas universidades, em funcionários da área ambiental, a gente está tendo críticas em muitos partidos de esquerda, agitar a população em geral. Então, e é claro da direita, obviamente. Então, assim, o Lula não está conseguindo realmente fazer um governo, até porque, como eu falei, ele tenta agradar todo mundo, ou as políticas econômicas não estão dando resultado, e também em várias situações que eu acho que era o momento de tomar uma posição, ele não tomou. Por exemplo, a gente teve uma coisa parecida aqui, como lá no caso do tema do aborto, que foi aquela PL, né, a PL do STU, como é o nome real, mas a PL anti-aborto, como foi chamada. E essa PL eu acho que era um momento do Lula falar assim, peraí, eu não estou aqui sendo a favor do aborto, mas é um absurdo a gente falar de prisão para uma mulher que foi abusada por querer precisar abortar sendo como um direito dela. Então isso eu sou contrário. E colocar as pessoas na rua, e liderar movimentos, liderar ali a ocupação na Avenida Paulista, coisa parecida. Era um momento de ele realmente ter isso, e não foi feito, tá? Precisou de movimentos realmente mais independentes, digamos assim. Não que isso seja ruim, mas foi uma falha do governo. Por quê? Quando você tem momentos que são muito claros, assim, que você tem você tem que falar sim ou não, quando você não fala, você desagrada ambos os lados, tá? O governo Lula tem feito muito isso. E é claro, o Lula também não está preparando um sucessor. Ele já disse várias vezes que acredita que está bem fisicamente. Já foi perguntar para ele se ele se acha parecido com o Biden. Ele falou que não, que ele falou uma frase bem sexista e tal. Então, assim, não estou falando que necessariamente o Lula, nessa relação à saúde, se compara ao Biden. Eu acho que também não é o caso, realmente. Mas seria muito importante, sim, nós tivéssemos outras opções no campo progressista, no campo democrata,
não fosse o Lula. Porque mesmo que o Lula tenha condições de ser candidato na próxima eleição e vença, e depois? Não dá mais para falar, nem por lei, nem aí sim pela idade. Aí o Lula vai estar uma idade muito avançada. E é claro, precisamos mudar. Porque nem o Lula, nem o Biden, nem quase ninguém da política tradicional atualmente está realmente de acordo com as necessidades que nós temos, com as mudanças climáticas, com a crise econômica, com a crise política internacional. Nós precisamos de verdadeiras novas ideias e nós não temos isso. Então, seria ideal que tanto o Biden quanto o Lula estivessem preparando um caminho para novas lideranças com novas ideias, não só de idade, eu falo, mas de ideias. E nenhum dos dois fez isso. Então, talvez isso seja uma coisa que eu ia estar pensando. Não só discutir a questão de viabilidade eleitoral, mas de novas ideias e novos movimentos. Tá? E como, isso a gente vai ter que construir coletivamente, porque não dá para esperar nele. O Lula não vai, por livre e espontânea vontade, preparar um sucessor ou buscar uma nova pessoa, porque, claro, ele pensa que as ideias dele ou do seu grupo são as corretas. A gente vai ter que criar isso sozinho. Tá? Então, as eleições, agora a gente vai ter eleições municipais, é um grande momento para isso. Porque se a gente conseguir eleger bancadas, por exemplo, de vereadores e até prefeitos, com novas ideias, com base em ciência, mais progressistas e democráticos, a gente pode ter um surgimento de novas lideranças que naturalmente vão crescer e vão alcançar suas posições de deputado, governadores ou até futuramente presidente. Mas fica aí a reflexão e o perigo. Será que o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje é o Brasil daqui a 2 anos? Só o tempo dirá. Mas aí, o que você pensa sobre isso? Concorda, discorda? Deixe sua opinião nos comentários.